Então ouça a palavra do Senhor que sairá pela boca desse jovem. Amém? Amém. Carlos Henrique está com a oportunidade, as crianças podem dizer. Glória a Deus. Nada seu. Ô, Glória. Ó, vamos trazer. Netinha aqui do William. Filha, né? Filho do Cauã. Glória a Deus. Estamos no começo do mundo. Mais um bebezinho. Alegrar o mundo. Grande para cima, os pequenos. Tendo as mãos para cá. Senhor nosso Deus, Pai, colocamos diante de Ti, Pai, a vida do Carlos Henrique. Ele se preparou, ele buscou a Tua palavra. E o Senhor possa entregar a nós aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Que ele tenha a sabedoria do alto, Pai. Ó Deus, e que ele coloque por terra toda a sabedoria humana e secular. E que o Senhor, Pai, venha transferir através dele a nós a Tua palavra, a Tua sabedoria para nós, Senhor, vivermos nessa terra segundo a Tua vontade. Venha, Senhor, ó Deus, o Teu reino aqui nesse momento, estabeleça a Tua vontade sobre a vida do Carlos Henrique e sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Vou começar a palavra em Romanos 7, a partir do versículo 7. Sobre antes disso, sobre a lei. Ele falou sobre a lei. Ela traz uma perspectiva de conhecimento da lei, né? Que tem a autoridade sobre alguém que vive. Então, anteriormente, ele falou sobre como a lei nos rege, mais ou menos, né? Aí aqui ele continua, né? No começo do versículo, né? Eu já comecei do 7. Ele fala sobre a lei para ter entendimento do que é certo e do que é errado, e aí depois ele continua, né? O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado aproveita a oportunidade dada pelo mandamento, produzindo em mim todo tipo de desejo de cobiça, cobicioso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do meu mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte em mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrou extremamente pecaminoso. Vou parar aqui, mas a partir do 7 até acabar chegando no 8. Quando
primeira vez nisso, né, eu tentei buscar um pouco entender quem era Paulo, e eu vi que Paulo era uma pessoa que perseguia, né, os cristãos, e dessa forma ele também era muito rígido nessa parte de leis, né, porque tudo era regido à base disso. No judaísmo, eu fui pesquisar quantas leis tinham, né, por meio da Torá. A Torá tem 613 leis. Também está na nossa Bíblia, que está no Levítico, Deuteronômios. Então tem muita lei. Então tem muita coisa que a gente entende o que é pecado. Todo mundo lá que é os judeus, eles entendiam o que era o pecado em si. Só que entender só o pecado não traz virtude para a gente, de forma nenhuma. Mas a lei, às vezes, era utilizada de uma forma muito equivocada. Que era como o Paulo está falando aqui, ele está se questionando, né? Que ele usava a lei não para vivificar, para ser bom, para ser justo, para todas as pessoas entenderem, ó, o pecado é ruim e a gente deve se afastar. Vivificar, para ser bom, para ser justo, para todas as pessoas entenderem, ó, o pecado é ruim e a gente deve se afastar dele. Não, ele usava a lei como meio de trazer uma visão que ele era o santo e as outras pessoas não eram, elas deveriam se santificar. Mas não do jeito certo. Então, acabou que tem esses pensamentos de Paulo, onde que ele fica se questionando. Mais para frente, a partir do 21. Assim encontro essa lei, que é atuada em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer nas leis de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em mim, em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Escravo da lei do pecado. Então, acaba que a gente consegue ver que, por exemplo, a lei pela lei, a gente não consegue ser uma pessoa boa. E isso faz com que a gente não use a lei da forma correta. A gente não luta contra o pecado de forma correta. A gente sempre usa a lei como uma coisa para todo mundo saber que a gente somos pecadores, mas a gente não entende o real motivo de ter uma lei para nos ensinar isso, né? Deixa eu ver agora. No 8, ele continua explicando que como a gente combate, tem a luta contra o pecado, né? Que ele tem, por exemplo, a gente tem o bem que eu faço, eu não faço porque a carne sempre dificulta. Paulo fala isso, né? Que às vezes a gente tem essa batalha, sempre tem essa batalha continuamente entre o pecado, a carne e o espírito. Então eu vejo dessa forma, com que a gente às vezes tenta muito, tem muitas oportunidades que a gente tem para fazer o bem, só que às vezes a gente falta um pouquinho de sabedoria, falta um pouquinho de entendimento. Aí eu trago um pouco mais para as pessoas, exemplo, as pessoas que se batizaram. Vai ter momentos onde que a gente vai saber que é errado, mas a gente vai fazer errado mesmo assim, não por a gente não saber, mas por saber demais, igual o meu primo falou. Às vezes acaba que a gente, sabendo muito, a gente negligencia o nosso conhecimento. Em vez de a gente ter só o conhecimento, a gente deveria usar mais a sabedoria. Porque, às vezes, a gente usa muito conhecimento. Eu sei que aquilo é errado. Mas na hora de que a gente for aplicar esse conhecimento, a gente vai lá e faz o quê? E dá uma bola. Então, acaba que a gente ter essa sabedoria de estar próximo, igual que a gente viu lá em cima, o pastor Luiz pode estar falando isso, que a gente precisa estar mais próximo do Espírito para a gente conseguir ter esse discernimento em todos os momentos da nossa vida. Seja na parte exemplar, seja no trabalho, seja na rua, seja evangelizando, seja até a própria aqui na igreja, a gente tem que tomar esse cuidado de ser usado pelo Espírito Santo para passar as palavras boas e no momento correto. Então, ter essa vivificação do Espírito é algo muito importante.
seja para a gente ter o nosso desenvolvimento como cristão e também para a gente ter o conhecimento de quem é Deus. Porque todas as leis, se você prestar atenção, depois eu vou dar uma devolvida um pouquinho de cada coisa, a gente vê que as leis são sempre princípios que Deus gosta. Nunca é um princípio que é abominável. Todas que você vê é tipo, para você ter mais intimidade com Deus e ser mais parecido com Deus. Por isso que Jesus, quando ele vai lá e simplifica tudo as 613 leis, em dois, praticamente, né? Amar a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente vê que uma coisa gigante se transforma numa pequenininha. Mas, às vezes, a gente vê essa coisa que Jesus falou como algo simples, mas é muito complexo. É muito, porque cada dia que eu passo da minha vida, cada dia que cada um passa aqui da vida um do outro, sabe que é difícil demais. Todos os dias a gente tem que combater a carne, combater o pecado. E a gente tem que fazer isso por meio do quê? De painéis, jejum e oração. E é jejum e oração, não tem o que fazer. Então acaba que a gente tem que ter esse jejum e oração, porque jejum é para a gente matar a carne. Matar a carne para vivificar o espírito. E oração vem por meio do quê? Vem a gente ter esse contato com Deus. Entender, ó, Deus, por que essa lei fala sobre isso? Ah, Deus, por que isso daqui é errado? Então, vem várias coisas que a gente tem que ter esse diálogo. Uma coisa que eu aprendi, exemplo, parece bobo, mas eu vi que a irmã Luciana, ela falou assim, a gente estava conversando sobre mentira, né? Aí ela foi lá e ela foi contando, né, os estudos dela sobre mentira, e eu fiquei fazer algo semelhante, me perguntando, Deus, e aí, o que é isso daqui? Me ajuda. E isso é muito bom, a gente ter essa oração cotidianamente para a gente conseguir entender o que Deus quer e entender como que Deus age. Então, essa nuance, esse ter esse contato com Deus é o principal. É o principal que todas as pessoas devem ter, de ter esse diálogo. Então, jejum e oração vivifica o espírito e mata a carne. Entendeu? Então, assim que a gente luta contra o pecado. E as leis ajudam muito a gente a entender o que cada coisa é certo e cada coisa é errado. Aí agora eu vou pedir pro Cadu, então, abrir aqui para mim o negócio. Isso. Em Josué 1:7, ele fala mais sobre a obediência à lei, né? Josué foi um cara o quê? Também uma coisa que veio da Luciana, que eu lembrei. 1:7. Que é o quê? Josué foi uma pessoa que, exemplo, ele foi colocado no fogo. Vai lá. E o povo, Moisés morreu. E veio. Então, Deus ele não joga a gente para fazer uma coisa sem um motivo. E a obediência às leis. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu Senhor Moisés, meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que anda. Então, a gente percebe o quê? Que às vezes a gente tem todas as coisas que a gente faz pro próximo, né? Às vezes sempre são as coisas que a gente faz pra gente, às vezes é mais pro próximo, na palavra de Deus. Só que ali é uma coisa que está desde o primeiro mandamento, né? Que é obedecer o pai e mãe para que seus dias se prolonguem. Mas, exemplo, tem momentos onde, exemplo, a gente obedece e tal, mas a gente não segue as leis. E aí? Querendo ou não seguir o mandamento, é honrar pai e mãe, correto? Mas a gente tem que obedecer todas as leis. Querendo ou não, tem que obedecer todas as leis. Mas não ficar preso a elas. O Paulo estava antes de se converter, né? Então, o que acontece? Então, quando a gente está direcionado para um momento onde a gente está com dificuldade, ou que a gente está passando por, querendo ou não, aquele pecado de estimação que sempre está combatendo contra a gente tem que sempre lembrar aqui, ó, seja forte e corajoso. Porque Deus nos ajuda, sempre Deus está próximo da gente. Só que a gente tem que sempre estar em constante busca. Porque se a gente não está em constante busca, a gente não pode ter essa certeza que Deus fala. Para que você tenha êxito por onde quer que anda. Então, a gente tem que buscar esse constância, né, de ter a palavra. E eu ia até usar, o pastor colocou, né, Provérbios 3, que é para seguir as leis dos seus pais. Por exemplo,
muitas coisas é passada também, tipo, por exemplo, a gente aprende desde criança. Certeza que o Mateus até aprendeu não. O não acaba que é uma coisa muito determinante, porque o não é o quê? É uma lei que a gente fala assim, ó, não pode fazer. Então a gente já sabe, ó, se eu fazer, meu pai vai me pegar. Se eu fazer, meu pai vai me pegar. Então é uma coisa que a gente aprende desde criança, que o não é uma coisa ruim e que às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas a gente não pode. Então essa luta constante entre que a gente aprende desde criancinha, não pode. Então é algo que a gente tem que valorizar. Seja, tipo, exemplo, os pais, eles, provavelmente, meu pai, minha mãe, eles sempre me instruíram, sempre falaram assim, ó, não faz isso, faz aquilo outro, não faz isso, faz aquilo outro. E então acaba que a gente tem que dar esse ouvido, né? Tem poucos jovens, né? Só tem eu, o Cadu e o Natan, e vocês também são jovens. Mas eu estou dizendo os mais... Ele é jovem? Tá bom. Beleza. Então, às vezes a gente vê que as palavras dos nossos pais não fazem sentido. E às vezes algumas palavras da palavra do Senhor, às vezes não fazem sentido se a gente decorar a palavra muito rápido. E às vezes a gente tem que parar e pensar um pouquinho e perceber que a palavra do Senhor é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque da mesma forma como ela nos ajuda muito, né? A gente tem que dar essa atenção, sempre ler os textos com atenção, porque às vezes uma mesma palavra a gente pode se equivocar. Então, é algo que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente, por exemplo, vocês pais estão falando com seus filhos. Porque às vezes uma fraçãozinha, uma palavra, até que uma frase boba, influencia muito na vida de gerações e gerações. Acaba que, exemplo, vou contar uma coisa que aconteceu comigo, para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso. A palavra tem que tomar cuidado, porque às vezes uma palavra, uma lei que você determina para o seu filho, até como que Deus diz aqui, pode ser que seja de uma forma errada. Eu fui ensinado desde criança o quê? Amigo só tem pai e mãe, acabou. No máximo sua irmã que vai nascer. Pois, eu aprendi assim. Então eu acabei que eu levei muito ao pé da letra. Muito ao pé da letra. E o que aconteceu? Eu tive muita dificuldade de fazer isso. Muito. Isso foi uma coisa prejudicial. Mas eu aprendi a ter o contato com as pessoas e eu consegui mais aprender sobre as pessoas. E com o tempo eu fui vendo, as pessoas não são tão ruins como meu pai falava, e eu levei muito pé da letra. Aí acabava que eu era um pouco duro com todas as minhas amizades. Por exemplo, eu falava, eu tinha um vínculo comigo, e era muito ruim porque eu sofria muito na escola. Porque às vezes, vou falar, às vezes eu fazia exemplo, eu tinha um amigo que eu tinha mais intimidade e falava um pouquinho. Aí beleza. Aí depois, esse amiguinho que eu falei um pouquinho, eu lhe saco alguma piada boba que eu faço junto com o meu outro colega. Aí o que acontecia? Eu fazia bullying com o outro. Então eu acabava aqui, exemplo, porque eu não tinha essa intimidade, tinha esse tato, eu acabava machucando outras pessoas da minha volta. E não entendendo que a amizade é algo importante. Davi teve amizade com Jonas, exato. Então acaba que é importante ter esse vínculo com outras pessoas. Aqui, irmão é irmão, tem que ficar perto toda hora, tem que conversar. Gostei muito de exemplo, na nossa terça-feira, que foi feriado, né? A gente fez aquele momento de conversa, churrasco e coisa e tal dos jovens. E vocês também deverão fazer, mas, por exemplo, se a gente ter essa conversa, de ter esse diálogo, de ter esses momentos de prazer com o próximo. Então é algo muito, muito gratificante, muito gostoso. E eu sentia falta disso. Por exemplo, na igreja do Taboão tinha isso. Tinha bastante isso. A gente pegava, vamos fazer uma comunhão. Juntava a palavra de Deus, comia, e quando tinha momento de diversão, tinha um momento de diversão. Foi muito gostoso, foi muito legal. Entendeu? Então tomar cuidado com essas palavras que a gente vê, né? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai falar... Coloca aí 1 Coríntios 13, porque aí eu quero juntar com outras coisas. Eu percebi, irmão... 13. Versículo 10. Vou mais citar. Mas no 1 Coríntios 13 fala sobre os dons do Espírito.
foi algo que a gente discutiu bastante sobre o que seria, né? O que seria o dom do Espírito. Lá, quando a gente foi vendo, a gente foi percebendo que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma característica. E o Espírito é uma coisa que, exemplo, está em todo mundo. Se você é cristão e tem o Espírito Santo, está em todo mundo. Só que a gente vem nisso, né? Dessa intimidade de lutar sempre contra o pecado, que é algo que Paulo fala, e vem de conhecer o Espírito Santo. Porque depois, mais pra frente, depois o pastor me mostrou um versículo que vai corroborar muito com esse agora. Que exemplo, que às vezes o que acontece? A gente tem muito contato, é o 12 também, tá gente? O Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito, é o que a gente comentou, e o 13 fala do essencial, Que é o amor. o amor. Então, acaba que, exemplo, a gente tem esse contato, o Espírito está em de todo mundo. Então, o que acontece? A gente precisa ter esse tato com o Espírito Santo sempre corriqueiramente. Não tem jeito, a gente tem que sempre estar falando com o Espírito Santo. Aí, o que acontece? Às vezes a gente tem esse contato com o Espírito Santo, pede ajuda, sempre quando tem aquela pulguinha atrás da orelha, falando assim, não está fazendo nada, isso aí é pecado. E a gente vai lá e faz, o Espírito Santo está tocando na gente. Então, os dons do Espírito Santo é algo que a gente tem que valorizar sempre, mas o princípio de tudo, mesmo que a gente não tenha um dom, por exemplo, eu não vejo eu como tendo um dom do Espírito Santo agora, mas eu tenho o Espírito Santo que está dentro de mim. Eu acho que o principal é a gente aprender o quê? Como que a gente não tem eu não tenho o dom do Espírito Santo, eu buscar por meio do amor ter esse princípio, porque sem o amor praticamente é a base. Então a gente precisa ter esse amor ao próximo e sempre usar o Espírito Santo da melhor forma possível com as outras pessoas. E evitar ao máximo tirar a carne. Porque a carne é o quê? Aquela coisa que a gente pensa com o nosso cérebro e a gente só fala. Então sai daqui e vem para cá. E às vezes a gente tem que pegar o quê? Sair da nossa mente, em vez de sair pela nossa língua e nossa boca, a gente tem que primeiro refletir dentro do nosso coração, conversando com Deus e depois a gente soltar a palavra. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar e sempre priorizar ter amor. Independente de, por exemplo, pode ser seu inimigo, tem amor. É difícil falar isso, mas tem que ter amor. Porque sem amor a gente não está pregando o evangelho que Cristo fez, que morreu por nós, né? Ele morreu por nós para que a gente conseguisse ter esse contato com Deus e a gente... Porque Coríntios 6, 23 fala: pois o salário do pecado é a morte. Romanos, essa é errado. Porque, pois o salário do pecado é... Oi? Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo se junta. Então, acaba que a gente perceber essas nuances da palavra é muito, muito importante, né? De a gente entender como que a gente lida com as outras pessoas, como que a gente lida com o nosso interior, que é o nosso pecado, que ainda não, que a gente vem desde o princípio tendo. Então, a gente tem que lidar conosco, para depois a gente lidar com as outras pessoas. Da melhor forma, com amor. É difícil, mas é com amor. Aí tem outra coisa. Com amor. Aí é uma coisa que eu percebi. Às vezes a gente tem uma dificuldade que por exemplo, às vezes a gente tem aquela dúvida, né? Tipo, Senhor, eu pequei, Senhor. O que eu faço agora, Senhor? Me perdoa. Às vezes a gente tem esse falar me perdoa e a gente tem que realmente se arrepender do que a gente faz. Porque acaba que quando a gente está com esse arrependimento, é algo bom. Só que tipo, acreditar e parar é a parte, acho que é a mais difícil, se você não consegue ter esse domínio próprio. Então, o que acontece? O arrependimento... Isso. Em Atos 2, 38,
Só coloca aqueles 3 pontos lá. Aqui, ó. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que acontece? Aí junta tudo, né? A gente tem que se arrepender do nosso pecado, então começa pra gente, para que a gente consiga usar os dons do Espírito, passar para outras pessoas o amor de Cristo. Mas primeiro tem que se arrepender. E, tipo, se arrepender é algo que é muito doloroso. Eu digo por experiência própria que é muito doloroso. Porque, às vezes, quando a gente percebe a imensidão de Deus, entender que tudo que a gente passa aqui é muito passageiro e que em menos de 10 anos pode ser que eu não veja mais as pessoas que estão aqui à minha volta. Então acaba que é dá muito medo. Se parar para pensar, dá muito medo você perder algo que Deus te dá, né? Querendo ou não, todos os dias Deus nos dá a vida, né? Então acaba que sempre, a cada dia viver pelo menos eu vivo, né? Cada dia viver com esse pensamento, Deus pode me levar, ou pode levar alguém da minha família e eu não posso ter esse contato, né? Mais com essa pessoa. Então acaba que esse arrependimento, para a gente ter essa certeza de que a gente vai estar com Deus, é algo que é imenso, né? Então, eu digo, gente, que a gente tem que se arrepender. Sempre a gente tem que estar em constante pedindo perdão para Deus, para que a gente não erre. E sempre a gente esteja sendo usado pelo Espírito Santo, para que a gente consiga usar esses dons, porque esses dons são muito importantes. Às vezes a gente não dá valor para pessoas que nos ajudam, mas às vezes até pode ser um copo d'água que o me trouxe aqui, a gente tem que agradecer, né? Porque Deus mostra de uma forma muito diferente, né? As pessoas que servem são maiores, e as pessoas que estão sendo servidas são as menores. Então acaba que é muito diferente, mas é muito gratificante. Pensa assim, em um mundo utópico. Você sabe o que é utópico? É tipo, que seja fantasioso, que não existe. É muito bom para ser verdade. Se todo mundo tivesse essa palavra de Deus, né? Tipo, de ser quem serve é maior e quem está sendo servido é menor. Pensa aí, todo mundo ia querer servir, mas ninguém ia receber nada. Todo mundo ia só aqui, ó, serve. Então acaba que às vezes a gente tem que ter essa gratidão. Eu agradeço muito minha mãe todos os dias, pelo menos fiz da melhor forma, mas sempre nas minhas orações eu peço agradecer minha mãe, por causa que ela sempre me ajuda em todos os sentidos. Facilita a minha vida. Isso que para mim eu acho que é impressionante, né? As mulheres, eu acho isso fantástico. As mulheres têm esse dom, né? Essa capacidade de que se for uma boa mulher, que a gente conversou também na terça-feira, ela pode trazer você para, pode levar você para o espaço, entendeu? Ou para muito longe. Então, eles facilitam muito a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Todas as áreas. E saber escolher certo é algo que é essencial e que a gente está aprendendo em Provérbios. Então, as mulheres têm essa capacidade, né? Então, eu agradeço muito minha mãe nesse sentido. Ela facilita a minha vida, do meu pai, da minha irmã. Minha irmã não percebeu, mas ela faz. Então, acaba que tudo isso corrobora para a gente ter esses dons. Porque a gente tem que começar a facilitar a vida dos outros, como as pessoas às vezes nos ajudam, de várias formas. Sempre de amor. Sempre amor. E tenta sempre lutar contra a carne. É o que eu quero deixar mais focado, né? Vou clicar aqui. Vamos ver. Em Isaías 55, 6 e 7. Clica Ctrl 2. Perfeito. Busque o Senhor enquanto é possível, quando é possível achá-lo. Chame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho
e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dará de bom grado o seu perdão. Então acaba que Deus tem essa misericórdia, né? A gente é muito sujo, e Deus tem essa misericórdia da gente, de que a gente erra, mas Deus é misericordioso para nos perdoar. Não se a gente não se arrepender direito. Por isso que eu estou tentando colocar isso, porque a gente tem que se arrepender de uma forma séria. Não é uma brincadeira. É uma coisa séria. Se arrepender não é tipo falar de boca para fora desculpa. É uma coisa séria mesmo. E a gente tem que priorizar. Isso eu digo individualmente para cada um. Porque se você não se arrepende verdadeiramente, o seu destino está determinante para o que você acredita ou não. Deus fala que se a gente se perdoar verdadeiramente, ele terá. Então, acaba que a gente tem que ter esse apreço, essa nuance de entender que a palavra de Deus é uma coisa que nos ensina muito, nos guia muito na nossa vida, mas tudo que ela nos guia é sempre para o próximo. Mas a gente sempre tem que procurar as palavras, quando a gente tiver no nosso íntimo, palavras onde que a gente vivifica o nosso espírito para a gente melhorar como agir para nós mesmos, e depois a gente procurar palavras para que a gente consiga evangelizar outras pessoas, ou nem mesmo evangelizar, seja ajudar um irmão. Então acaba que a gente tem que ter essa capacidade de passar por esses dois momentos. Um momento que eu penso assim, que é o momento que a gente está em casa, que a gente tem que construir um relacionamento com o Espírito Santo e orar, procurar na palavra, e também tem um momento do quê? De estar aqui no culto ou estando em qualquer confraternização com os irmãos para a gente conseguir usar os nossos dons, entendeu? A gente servir. Pode ser que seja algo pouco, mas servir da melhor forma a quem estiver ao nosso redor. Seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer meio onde que você esteja. Então, onde que está a palavra? Está vindo na minha cabeça que eu não lembro. Eu lembro que... Caramba, vou pegar no celular. Eu não copiei aqui no caderno. Era uma palavra do quê? Onde que... Não lembro, eu não quero falar besteira. Tem que tomar cuidado com a palavra que eu vou falar, para não falar besteira. Tá, eu vou dar mais ou menos um norte, né? Eu lembro que exemplo, acho que Deus estava falando com o povo, né? Para que eles se arrependam. Aí o que aconteceu? Aí, para eles se arrependerem. Aí caiu um trovão, choveu, não sei o que aconteceu. Nessa chuva, o povo começou a ter medo do Senhor, né? E pensou, nossa, aí o que aconteceu? Nessa que teve esse trovão, né? Falou, não, se acalma. Isso daí é para mostrar o temor de Deus para o povo. Então acaba. Foi no Egito, lá provavelmente. Onde Moisés aparece no monte para Moisés, no monte Provérgio, e ficou com medo de Deus. Isso, com medo, isso. Aí o que acontece? Nessa hora eu percebi uma coisa. Antes, as pessoas acreditavam em Deus, óbvio, não tinham tanto contato, mas tinham temor. O que é temor? Querendo ou não, eu uso temor, eu vejo o temor como um respeito. Então, o povo tinha respeito por Deus por medo. Então, acaba que eles não tinham a plena convicção desse medo. Deus não é sobre ter confiança nele por medo, mas sim a gente entender que às vezes a gente se arrepender é algo mais íntimo com Deus. Entendeu? Então, ele está falando ali, povo,
arrependam. Aí vai lá e proveja. Parecia que ele estava falando assim, se arrependa ou vão todo mundo morrer. Mas não era isso que Deus estava querendo dizer, né? Era só para criar respeito. Então acabava que eles não conseguiriam entender. Provavelmente, não vou falar besteira, eu não sei. Provavelmente a gente tem que ter esse temor, óbvio, a gente tem que respeitar a Deus da melhor forma possível, mas não precisa ter medo de Deus para a gente se arrepender dos nossos pecados. A gente não tem que ter medo de falar, se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Sim, você vai para o inferno, mas não é por medo que você vai se arrepender, não. Você vai se arrepender porque você quer ter contato com Deus. Entendeu? Então, é sobre isso. Aí em Jeremias 31, versículo 34. Aí te clica Ctrl 1, para deixar só uma palavra. Perfeito. Jeremias. Jeremias. JR. Dá enter. Vamos ver a aprendizado. Eu posso ver. Aí agora precisamos. Ninguém mais ensina o seu próximo, nem ensinará o seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conheceram desde o menor até o maior. Declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, a gente não precisa ter tanto esse medo, né? Esse versículo só perguntar, né? Que eu falei. Não precisa ter tanto esse medo de se arrepender do Senhor e também não dar medo também nas outras pessoas, né? Tomei cuidado nisso para não dar medo em ninguém, né? Para que a gente consiga entender que é sobre intimidade, não sobre medo mesmo, né? Então a gente tem que usar o Senhor da melhor forma possível e passar para as pessoas da melhor forma possível a palavra de Deus. Eu tive um problema com a palavra de Deus nesse sentido, onde que eu pensava assim, preciso evitar o pecado, senão eu vou para o inferno, tenho que pedir perdão para Deus e eu vai lá, qualquer tipo de pecado que eu fazia, eu pedia perdão para Deus e acabou. Mas não era assim. Às vezes a gente tem que pedir perdão para Deus e se arrepender mesmo, ajoelhar e falar assim, me perdoa por causa disso, fiz besteira nisso, e parar. Esse que é o principal, parar. Tentar ao máximo parar em todos os momentos. Aí, voltando aqui para dar uma conclusão, né? Para terminar da forma com que faz sentido. Em Romanos 8, a partir do 13, isso, beleza, eu vou continuar. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para normalmente temerem, mas receberão o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual chamamos papai ou abapai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que vocês perceberem está em E maiúsculo, então é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é Espírito? É o que a gente tem dentro da gente que Deus nos deu. Então a gente tem que sempre usar o Espírito Santo para falar com o nosso espírito. Meio esquisito. O Espírito testemunha com o Espírito nosso filho de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Então, a gente tem que ter todo esse molejo, né, como um cristão, de que a gente tem que entender que a gente
somos uma pessoa falha e que devemos a cada dia entendermos o nosso pecado, entender que a gente tem que lutar sempre contra a nossa carne e sempre vivificar da melhor forma o Espírito Santo e sempre buscando mais palavras de sabedoria por meio de Jesus, que a gente consiga cada vez mais usar esse Espírito para as outras pessoas, não para a gente ter um bom exemplo para onde que a gente for. E, em geral, eu consegui só tirar isso da palavra do Senhor. E espero que cada um consiga usar dessa forma, com o método que eu vi que eu usava, sem conscientemente, o método de aprender a palavra em casa todos os dias, e vivificar o Espírito e usar o Espírito da melhor forma aqui, como sabedoria, né? Sabedoria é o quê? Você entender o que você sabe e usar da melhor forma. Então, vamos usar a sabedoria com o Espírito Santo também, treinando em casa e aplicando aqui. Vou falar que é fácil essas palavras. Muito fácil. Amém. Amém? Amém. Olha Jesus. A lei de mandamentos, 613 mandamentos, que foi melhor explicada por Jesus no Novo Testamento pela lei do amor, né, que nos leva ao entendimento da importância de se arrepender diariamente, se aproximar de Deus sem medo, foi forte isso. E uma coisa que me marcou aqui também foi: eu penso e falo. Não, eu penso, remoo e aí falo. O animal que nós somos comparados na Bíblia, qual que é? Não. Ele não perguntou. Deixa eu fazer o que eu falei. Somos ovelha, né? Então a gente remói. Temos dois estômagos. Né? O animal ruminante tem dois estômagos. Ele come primeiro, vai para um estômago. Aí depois vai para o outro estômago, volta para a boca e vai para o estômago, que vai realmente transformar aquilo em algo, né? Produtivo, né? Da mesma forma, a analogia conosco. Quando vem alguma coisa, a gente não pode pegar na mente e já mandar para a boca. Você tem que remoer aquilo no coração. E o que eu tenho no coração? A palavra de Deus. Então aquilo vai passar pelo filtro da palavra de Deus e aí vai sair pela minha boca. Às vezes nem sai, né? Hã? Às vezes nem sai. E às vezes nem sai. Não é hora, não precisa sair. Se eu remoer direito, mas alguma coisa vai sair, boa ou ruim. No silêncio é uma escolha. Né? Então saiu uma escolha que às vezes foi o silêncio. Né? Então, glória a Deus, Carlos, que Deus continue te dando a palavra, a revelação. Eu espero que cada um de nós tenha se identificado como eu fui, né? E que Deus continue nos ensinando a ter conhecimento dele, aplicar a palavra no jejum, na oração, na comunhão uns com os outros.